Olá, começa agora mais um programa Análise Direta na Rede Internacional de Televisão e na programação do HIT Notícias, sempre com assuntos curiosos e especialistas do Brasil e do exterior. E claro, você é meu convidado também. Será que é possível aprender em 1 hora aquilo que você normalmente levaria 1 semana para assimilar? A psicoterapeuta Miriam Durante é minha convidada de hoje no programa Análise Direta e vem nos ensinar técnicas simples que possibilitam maior rapidez no aprendizado de qualquer tipo de estudo. E ela conta tudo também no livro que ela trouxe para a gente, Aprendizagem Acelerada. Olá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você de novo. Bom, como que você teve a ideia, né, de escrever esse livro? Você foi baseada na história de alguém que estava demorando para aprender? Como que foi? Não, escrever esse livro é uma série. Então é assim, como o tratamento dá tão certo, e hoje em dia nem todo mundo pode passar num terapeuta. E meu tratamento, em 10 sessões a pessoa fica boa. E eu não posso mais, eu atendo muito pouca gente hoje. Então a ideia foi fazer vários livros e cada livro tratar de um tema. E eu achei que a aprendizagem acelerada é uma coisa que está precisando demais. Porque eu atendo muitos adolescentes e hoje em dia eles passam pela escola com uma dificuldade muito grande. E cada vez está maior. De estudo, de focar nas matérias, de prestar uma atenção na aula. E esse livro veio para que eu queria que todo estudante tivesse esse livro. Porque realmente você seguindo o método, e é muito fácil, você aprende de uma maneira muito... vai direto para a sua memória de longa duração. Sem você fazer esforço nenhum. E é possível mesmo, como eu disse na abertura, aprender em 1 hora? Mesmo. Porque o que acontece? Geralmente, quando você vai estudar, você tem várias coisas que te estimulam do lado. Você não se foca naquilo. Então, esse livro, olha, elimine o estresse e aprenda melhor. É justamente para isso. Quando você tira as coisas estressantes do teu lado e quando você se foca em alguma coisa, você realmente aprende. Você entra num estado natural de aprendizagem, que é o relaxamento. E aí vai tudo direto para a memória. Que interessante. Então, quanto mais estressada a pessoa está ou menos ela aprende? Exatamente. Você pode ver que qualquer pessoa estressada tem problema de memória. Ela não grava as coisas. Realmente. Eu tenho, isso daí eu sou um bom exemplo. Quando eu estou estressada, eu esqueço o que eu fiz ontem. O seu raciocínio breca. Você fica ansiosa, você não consegue gravar as coisas. Então, basta você ficar calma e que tudo melhora. Qual é o primeiro passo para quem for... Bom, claro, não vamos estragar a surpresa do livro, né? Não, pra pessoa, mas qual é o primeiro passo para a pessoa entrar nesse estágio de relaxamento e poder aprender? Primeiro é assim, não existe milagre. Tá? Quando eu fiz esse livro, eu recebi um e-mail de uma pessoa. Se eu não estudar, eu só estudar meia hora do teu método, eu vou saber tudo? Gente, não adianta você fazer o relaxamento e achar que decorou tudo. Você tem que estudar. Então, você tem que estudar todas as matérias. Senão, não adianta. Se você fizer dessa maneira, desse método, você aprende tudo. Como que é o método que você... O método você, antes de começar, primeiro, você decidiu o lugar que você vai estudar, pode ser qualquer lugar, mas um lugar em que você não seja incomodado por nada. Não adianta você começar a estudar, você se focar. Eu tenho que ler aqui um capítulo inteiro, mas eu estou aqui, daqui a pouco a minha mãe entra para me chamar, eu paro e tenho que prestar atenção em outra coisa. O telefone toca, a televisão, o computador, você não grava nada. O nosso cérebro não consegue fazer mais de uma coisa por vez. Multitarefas não existe. Nós achamos que somos multitarefas. Só que quando você vai ver, você não faz nada direito. Você só faz alguma coisa quando você se foca naquilo, se preocupa única e exclusivamente com aquilo, você presta toda a sua atenção, de preferência em relaxamento, aí você grava. Como que é o relaxamento que você ensina? O relaxamento, olha, poderia ser esse daqui que eu te falei da última vez, eu até te trouxe obrigada. um CD. Esse é uma técnica de relaxamento. Isso. Ele é o tá mesmo no de YouTube. dormir, não? Não. É outro. Esse daí é o que está no YouTube. Que é para você acalmar, tirar aquele peso que você tem aqui. Ele está em mais de 90 países.
Qualquer tipo de relaxamento serviria, mas eu fiz um exclusivo para aprendizagem. Então, eu estou falando com você para você se acalmar, estou preparando todo o terreno para você baixar as ondas cerebrais, você ficar mais calminho e aí você aprender. Então, começa você com o lugar, resolver o lugar, pega a matéria que você vai fazer, avisa as pessoas da casa, olha, por 1 hora eu não quero ser incomodado. Eu só peço 1 hora, 55 minutos eu peço. Eu não peço mais do que isso. Se você tiver que estudar mais tempo, aí você para um pouco, levanta, toma alguma coisa, porque seu cérebro funciona bem de 55 minutos. Depois ele para. Ele tem que ter uma parada. Não adianta. Por isso que a gente se sente cansado, né? Quando está lendo alguma coisa exaustiva, né? Estudando. Eu me lembro quando eu estudava que chegava uma hora que, nossa... Você não grava mais. Exatamente. Principalmente se você não gosta da matéria. É. Então, você já vai estudar uma coisa forçada. Então, estude por 55 minutos, dê uma pausa, se tiver que estudar mais, dê uma pausa, faça um relaxamento e você consegue. Então, você quer saber o método passo a passo? Sim. Arrumou um local, esse daqui. Isso daqui é a minha matéria. Então, eu desligo o celular, eu desligo o computador, televisão, que hoje em dia todo mundo estuda na sala. Desligue tudo isso. Fique aqui com o seu método, avise para ninguém entrar e faz o relaxamento que você comprando o livro, aqui vem todas as dicas como você pega o relaxamento do livro. Então você baixa esse relaxamento para você, então você está num lugar calmo, faz o relaxamento e aí você começa a estudar com uma música de fundo, que ela te mantém o tempo inteiro nesse estado relaxado. A música ajuda? A música ajuda muito. Eu não sabia, tá aí uma coisa tem vários tipos de música. Essa música ajuda para que você continue relaxado. É a mesma música que eu uso no meu CD. Essa música, ela te mantém as ondas cerebrais em alfa e você fica relaxado e aprende tudo. E vem junto com o livro? Vem um código para você baixar o relaxamento. Que legal. Então, e aí você coloca a música baixinha de fundo... Se você não gosta de música, acha que ela está te incomodando, não tem problema. Você põe ela meio distante, pode deixar baixa. A única coisa é que você escute bem baixinho, mas você está ali escutando a música. Ela vai te manter calmo, tranquilo. Você vai estudar, tudo aquilo que você estudou vai direto para a tua memória. No caso das pessoas, assim, de pessoas muito ansiosas, né, que estão na fase do vestibular, de que forma que esse método... vai contribuir para o aprendizado? Vai contribuir para que ela deixe a ansiedade de lado, que é aqui, ó. Elimine o estresse e aprenda melhor. O ansioso, ele vai estudar, aí ele vê, eu tenho que estudar esse livro inteiro, tem uma semana, eu não vou conseguir. Primeiro porque o ansioso, ele é meio pessimista também, né? Ele acha que ele vai ser o último a conseguir alguma coisa. Então, tudo isso, ele desiste. Muitas vezes, ele desiste, ou então ele estuda uma matéria e reza para cair aquela matéria. O que não dá, você tem que estudar toda a matéria. Então, lembra que eu vim um pouquinho antes do final do ano, eu falei, gente, ainda dá tempo. Dá tempo, com pouquíssimo tempo que você faz, dá tempo. Você quer prestar um concurso? Pega 2 meses antes do concurso, 1 mês, siga o método. Você aprende muito rápido, porque você deixa a tua ansiedade. A ansiedade é quando você tem um monte de coisa. Se você tiver o livro aqui, aí ficar aqui tocando o seu celular, o que você vai fazer? Você vai estar aqui, mas você está preocupado com o que estão te avisando aqui. A televisão está ali, você está estudando aqui, mas está com os olhos um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Ou seja, você não está fazendo nada. Então, o difícil das pessoas é elas deixarem as coisas para trás. Principalmente hoje em dia, que todo mundo é viciado em tecnologia, que ele vicia mesmo o cérebro da gente, a tecnologia. E você deixar essa tecnologia por 55 minutos e estudar. Aí você aprende. Realmente, porque principalmente quem é ansioso olha o tamanho do livro, vamos supor que seja um livro enorme. Eu, como sou uma pessoa ansiosa, eu já olho e falo, ai meu Deus, isso é muita coisa. É muita coisa para você decorar, exatamente. Entendeu? E isso já é um princípio de não vou conseguir. Isso, né? Aí você desiste e deixa para lá. Você faz assim, você dá uma olhadinha no livro, você lê o começo, você lê o final, acha que já sabe tudo e pronto, isso daqui já foi. E não é assim. Não é assim. Você não está assimilando nada. Verdade. Quem procura mais esse seu método de estudo?
Homem, mulher, gente mais nova, mais velha? A partir do momento que a pessoa me procura para um tratamento, eu acabo falando como ela pode estudar. Para estudo mesmo, quem me procura é quem tem dificuldade de estudo. Hoje em dia as pessoas elas acham que elas são muito nervosas, que as crianças são hiperativas, então não conseguem ficar numa sala de aula. Então a mãe geralmente procura com essa queixa. O professor fala que o filho não presta atenção na aula, que ele não consegue gravar tudo. Então a mãe fica preocupada porque as notas começam a baixar e ela quer ver um resultado. Então geralmente é para quem está estudando e está com essa dificuldade. Uhum. Para quem tem déficit de atenção, dislexia, esse método também ajuda? O déficit de atenção, sim. Apesar que eu vou te dizer uma coisa, 90% das pessoas que são diagnosticadas com déficit de atenção, não é déficit de atenção, é excesso de estímulos, é excesso de coisas. Se você tirar tudo isso dela, eu te garanto que ela acaba aprendendo. Todo mundo que eu peguei que veio com déficit de atenção, ninguém tinha déficit de atenção, tinha excesso de coisa. Porque hoje a maioria dos médicos está fazendo isso, né? Está diagnosticando como déficit de atenção. E você toma até um remédio. Sim, hiperatividade, até esse remédio, eu até cheguei a fazer uma reportagem sobre isso, faz uns 2 anos mais ou menos, que estava aumentando muito a venda aumenta desse cada remédio. vez mais, aumenta cada vez mais. Inclusive, até os psiquiatras estão falando, alguns que são contra, né? Eles estão falando que o uso indiscriminado, mas está assim, é muito grande. Crianças com 6 anos tomando um remédio para Ritalina, né? Não só esse, como tem ativo. outros, mas você trata a ansiedade, tudo. Mas acontece que, às vezes, a criança não precisa de nada disso, ela não tem déficit de atenção, ela tem excesso de estímulo. Ela tem muita coisa para fazer. Uma criança de 5 ou 6 anos que já mexe num celular, que já mexe num computador, ela entende aquilo, mas ela tem que ter horas para mexer. Ela não pode ficar o dia inteiro. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Ela se torna tudo muito rápido. Então, ela não tem mais paciência para parar, para aprender. Ela não tem mais paciência quando você vai fazer uma viagem. E então, você tem 3 horas de uma viagem. A criança não aguenta aquilo. Ela vai no celular, ela se irrita de esperar. O que antigamente não. Você curtia, era o passeio. Você ia observando as coisas ao lado. Hoje em dia não tem mais isso. Ninguém tem paciência de esperar nada. E você acha tudo muito rápido. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que o imediatismo da internet acabou causando isso? Exatamente, porque você tem uma notícia hoje, aconteceu uma coisa no Japão, no mesmo momento você sabe dessa notícia. Antes não. Então tudo você tem acesso. Você tem uma amiga que está morando no exterior, você fala com ela, você vê a sua amiga na tela como se ela estivesse do seu lado. Então você não tem mais paciência para esperar nada que demore um pouquinho. Só que as coisas não funcionam assim. E o estudo também é um pouco assim, né? Porque necessita de paciência, né? Necessita que você se foque, mesmo que você não gosta, que você se foque naquilo para você poder aprender. Senão você não vai aprender. Você não vai assimilar aquilo. Entendeu? Você viu muitas coisas e você você olhou assim por cima. Sabe quando você lê, mas você te pergunto daqui a um minuto, você nem sabe o que você leu? É falta de atenção. É falta de atenção, porque eu estou lendo aqui, eu estou olhando isso, eu estou conversando com você. Preocupada com o celular, preocupada com outras coisas, com a internet. Fica muito difícil. É difícil mesmo, concordo com você. Eu vou fazer uma pequena pausa agora no programa, a gente vai chamar o intervalo, mas já estamos de volta para falar um pouquinho mais com a Miriam Durante. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos conversando com a Miriam Durante, que é psicoterapeuta. Estamos falando sobre o livro dela, né? Que ela trouxe aqui para nós, Aprendizagem Acelerada. Miriam, tem muita gente que presta concurso, né? Uhum. Fica vários anos prestando concurso. Tem essa vontade, né? De passar, de melhorar, de mudar a carreira. Porque a carreira pública... convenhamos, é uma segurança. Né? Só que como muita gente quer, geralmente é concorrido demais. E tem gente que fica anos e anos e nunca passa. Por quê? E não é por falta de conhecimento. Eu atendi algumas pessoas que elas sabiam toda a matéria. Mas acontece que você já ouviu falar no branco? Sabe aquele branco dá o branco que dá na hora? Então, isso é provocado por quê? Pela ansiedade,
pelo estresse, e aí breca o seu raciocínio. Lembra a hora que eu falei, uma pessoa muito ansiosa, ela tem problema de memória, de raciocínio? Ela tem, não é que ela não me entende, é que simplesmente ela está no momento estressor, ela está naquele momento de ansiedade. Enquanto ela estiver ali, ela não vai conseguir. Não tem gente que se tiver que falar para as câmeras, se tiver que falar para um monte de pessoas, ela não consegue. Ela trava. Ela trava. É exatamente isso. Não é a falta do conhecimento. É que o que a pessoa está fazendo, ele está todo mundo me olhando, a pessoa tem que estar segura com ela. E muita gente não está. Por mais que saiba da matéria, mas ela sabe que ela está indo prestar um exame. Ela vai encontrar várias pessoas melhores ou piores, mas ela se acha pior. Ela não acha que ela é merecedora daquilo. Então, geralmente o ansioso, ele acha assim, tem pessoas melhores, eu não tenho uma autoestima tão boa. Então, por mais que ele tenha um conteúdo, ele precisa aprender a se manter calmo para passar o conteúdo. Senão ele recebe a prova e ele não consegue prestar nada. Porque ele fica tão tenso ali que às vezes ele não consegue ler o que tem na prova. A hora que ele sai da prova, passou aquele momento estressor. Aí ele lembra. Ele lembra tudo. Só que aí não adianta mais. E isso tem pessoas que prestam para a OAB, que prestam 4, 5 vezes e não conseguem. Não conseguem porque na hora do nervoso não vai. Aqui mesmo eu tenho depoimento de um aluno que estava tentando e não conseguia. A hora que ele foi tratar o emocional dele para se manter calmo, melhorar uma respiração, ter uma postura diferente, né, do emocional, ele conseguiu. Então a matéria, ele não estudou mais nada. A matéria já estava, ele já tinha entendido tudo, porque chega uma hora que não adianta você varar à noite, você estudar mais, você já sabe. O negócio é você se manter calmo e achar, eu sei a matéria, agora eu vou me manter calmo, vou chegar lá e vou passar. E o que dá muito nervoso também é que geralmente tem a hora certinha para responder, né? Porque a pessoa que é ansiosa, ela fica naquela, né, preocupação, nossa, é pouco tempo, nossa, eu tenho 2 minutos para cada questão. Tudo isso leva o ansioso a ficar. Quantas pessoas chegam atrasadas? Você tem um tempo enorme para saber qual é o endereço, que horas vai abrir, que horas vai fechar, e aquela pessoa se sente a última das últimas. Ah, só cheguei 1 minuto atrasada. Existe um respeito, existe um horário, você tem que se preocupar com isso. Às vezes a pessoa mesma acaba se sabotando. Ela arruma alguma desculpa para chegar atrasada, mesmo de uma maneira inconsciente, né? Porque ela acha que ela não vai ter condições. Porque é uma coisa meio inacreditável quando a gente vê gente chegando atrasada, né? Porque todo ano tem. Todo ano tem alguém e sempre a pessoa falando, ai, mas eu cheguei e o portão fechou. Ela se sente por causa vítima de 1 minuto, ainda, ela então, reclama. Assim, porque não foi por causa de 1 minuto. Sim, tem um horário, Né? Ela teve mais de 1 hora, porque eles falam para chegar 1 hora antes. Exatamente. Justamente porque você chega afobado no local. Você já sabe da pressão que tem. Se eu não prestar atenção, o colega do lado prestou e ele vai saber mais do que eu. Então, o que adianta? Você chegar afobado em um lugar. Senta, vê onde você vai ficar, se mantém calma, se preocupa com a sua respiração. Aí você está pronto para fazer. Senão, não dá certo. Não adianta, né? Você tem aqui no seu livro um gráfico, né? Isso. Aqui eu explico o que acontece com o estresse no corpo das pessoas. Que as pessoas acham que o estresse não faz nada. Mas justamente a cabeça acaba acontecendo o quê? Você não lembra nada. O estresse pode dar problema de pele, você pode ter problema de cabelo. Tem pessoas que perdem mesmo. E ficam tão ansiosas que tem pessoas que vão comendo o cabelo, você sabia? Aí já entra para uma fobia, já entra para uma outra coisa. Mas tudo isso se desenvolveu por uma ansiedade, por um estresse. Eu tinha uma colega quando eu era pequena, na escola, que ela arrancava os cabelos. Arranca, come a raiz ou só arranca e joga. E aí elas ficam com tufos aqui que você percebe que não tem mais nada. Ele fica até branquinho, não tem irrigação nenhuma, de tanto que a pessoa puxou. E isso o que é? É o estresse, é a ansiedade. Ela fica nervosa e ela desconta. Muitas vezes desconta nas unhas. Você não vê aquelas pessoas que ficam roendo as unhas? Então, tudo isso, se você já tem um histórico, o que você tem que fazer? Você vai se preparar para um exame? Você tem que entender que você precisa mudar. Mudar a maneira de respirar, se preparar para aquele exame, se manter calmo. Muitas vezes os pais se preocupam muito com o conteúdo, vê que o filho está com dor de barriga, vê que o filho está com dor de cabeça, cada dia tem uma desculpa para ir para um exame e não percebe que isso é emocional.
Então tem que tratar o emocional para que ele consiga passar o conteúdo. Vamos mostrar um pouquinho os males, né, que o estresse pode causar? Então, o da cabeça que eu falei, o que pode acontecer? Te causar uma confusão tão grande e você não conseguir passar nada. O teu raciocínio fica muito... Você não consegue gravar nada do teu raciocínio. Você não tem memória, você fica extremamente cansada. Inclusive, você pode até ter o pânico, que é o que a gente estava falando. Aí você começa a ter pensamentos de eu estou vendo coisas demais. Tudo isso pode acontecer com a sua cabeça, tá? Que a gente dividiu assim. A pele, você pode ter alergias, você pode ter várias coisas que acabam dando na sua pele e que não são... Até envelhecimento precoce, né? Exatamente, que são provocadas justamente pelo estresse. O coração. Quando você fica ansiosa, você sabe que teu coração começa a bater demais. Ele começa a ficar acelerado. Acelera, realmente. Imagina isso toda hora. Nossa, deve fazer muito mal, né? Uma vez, outra, 1, 2, 3 vezes não vai fazer mal. Mas a pessoa que tem uma ansiedade e um pânico, isso fica direto. Qualquer motivo desencadeia isso. Isso faz um mal muito grande. Aí depois a gente tem articulações, o estômago. Quantas pessoas não têm problema de estômago? Você tem aquela queimação, você tem gastrite. Hoje em dia todo mundo quase tem gastrite. E se você for ver, é de fundo emocional. Impressionante, né? Até diabetes eu tô lendo aqui. Pâncreas. A diabetes é emocional. Intestino, sistema reprodutivo, nossa, ataca tudo mesmo. Ataca tudo. Imunológico. E o principal, você fica com a tua imunidade baixa. Aí é aquela pessoa que está sempre gripado. Pode perceber que quem está sempre gripado, quem está sempre com uma rinite, essa pessoa é uma pessoa estressada. Realmente. Quando você estiver perto de uma pessoa que está sempre gripada, sai de uma gripe, ela pega. Por quê? Porque ela é muito estressada, ela já comprometeu isso e ela fica com a imunidade muito baixa. Então ela pega qualquer coisa. Que nem no final do ano, que no final do ano passado, que no final do ano todo mundo trabalha mais, né? Sim. Muita gente aqui na RIT ficou resfriada, inclusive eu. Sim. Ficou muita gente com problema de garganta, resfriado, tudo porque cai a imunidade. Eu não estou falando que você não fica gripado, mas sim, aquela pessoa que é constante, sabe? Ela está sempre gripada, ela sai de uma e vai para outra, isso é imunidade baixa. E também quando a gente está muito estressado, né? Você percebe quando você está muito estressado, cansada. Sim, você não dorme direito, pega, é um dos facinho principais gripe, né? motivos, você pega. Não só gripe, como você pode pegar várias outras coisas. Você dá muitos cursos, né, Miriam? Palestras, cursos? Eu estou dando palestras, cursos, eu dou um curso da mente. Eu dou o curso da mente porque eu acho assim, que hoje em dia a gente tem um culto muito grande para o físico. E eu acho importante. É bom você fazer uma ginástica, é bom você se manter com um corpo magro, mais fácil, você tem mais agilidade, eu concordo com tudo isso. Só que eu acho que não adianta nada você ter um corpo bonito, você ter um rosto bonito e você não cuidar disso. Que é o que eu te digo, você não passa o teu conteúdo. Se você não estiver bem aqui, não adianta nada. E hoje em dia todo mundo fala, pensamento positivo, é você acreditar em você, acreditar que você pode. De que maneira você tem isso? Tendo um controle mental. Você aprendendo que você controla a sua mente, não é ninguém. Não são teus pensamentos negativos, que a maioria das vezes o que controla a sua mente são os pensamentos negativos. E aí você não vai para frente. E aí tem aquela frase, né, que você até falou da outra vez que você veio, que a pessoa pode reclamar, que a pessoa pode repetir durante o dia, né? Para que ela melhore. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez mais. Que é do Emile Coué, que é para uma pessoa que é negativa, acabar se tornando cada vez mais positiva. A mente dela vai entender, eu sou negativa e eu vou me tornar positiva. Eu vou começar a acreditar no meu potencial, né? E cada vez eu vou melhorar em todos os níveis. Quanto mais você repetir durante o dia, melhor. Você repete um monte de vezes por dia, porque você está melhorando não em uma coisa, você não está concentrando em nada, você está melhorando em tudo. E aí você passa a acreditar que realmente você melhora, independente do que te aconteça. Você passa a acreditar que você melhora em tudo. É impressionante como o pensamento positivo muda tudo, né? Ele muda e desde que você não tenha só o pensamento. Porque só pensar positivo não adianta nada. Você tem que ter uma ação positiva, você tem que acreditar. Aí realmente muda tudo. Que legal. Você pode falar algumas curiosidades para nós, assim,
das palestras que você vai, né? Que tipo de pessoa mais você costuma encontrar, assim, que você vê que é a grande maioria? A grande maioria hoje são pessoas que não acreditam no potencial delas, por mais que elas sejam bonitas, elas não se acham tão bonitas. Eu acho que as pessoas têm que procurar um autoconhecimento. E as pessoas hoje em dia não estão muito preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o imediato, sabe? Eu quero o resultado para amanhã. E esse resultado não acontece. Não adianta você ler o livro, você fazer o método, no dia seguinte você fazer uma prova e você achar que você vai tirar 10 em tudo. Não funciona assim. Você tem que estudar todas as matérias, entendeu? Por mais que você só estude 50 minutos, que vá direto para a sua memória de longa duração, mas se você não seguir o que eu falo sobre manter uma respiração calma, em se manter tranquilo, você vai ter todo o conteúdo, vai chegar na hora do exame, você não vai saber nada. Realmente, e é uma coisa que precisa perseverar, né? Exato, como ginástica. É uma ginástica mental. Você começa a se gostar e começa a ver isso daqui é melhor para mim. Se comer salada não é bom, é como alimentação. É exatamente isso, é uma ginástica mental. Legal. Eu vou fazer mais uma pausa agora no programa, nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre o poder do cérebro, sobre a aprendizagem acelerada. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Nós estamos transmitindo para o Brasil e também 55 países. Estamos conversando hoje com a Miriam Durante, que é psicoterapeuta, e ela trouxe para nós o livro Aprendizagem Acelerada, que é um método, né? Que é para quem está estudando, para quem está prestando concurso, para quem vai prestar o vestibular, né? Exato. A gente estava falando no último bloco a respeito do cérebro, né? O cérebro também, então, pode ser igual aos músculos do corpo? Exatamente. Quanto mais você treina, melhor ele fica. Melhor ele fica. E existem milhões de exercícios para você fazer e que você pode treinar em casa. Não precisa ter dinheiro para ir tratar com ninguém. Você pode começar a treinar na sua casa mesmo. Você aumenta a sua criatividade, você fica muito mais ágil, você melhora em muito. Se você quiser alguns exemplos, por exemplo, vamos dizer, você que não é canhota, é destro, comece a escrever com a outra mão. Comece a trabalhar os dois hemisférios que você tem. Comece a se focar em algumas coisas. Você não faz ginástica para você manter o seu corpo e o músculo do seu corpo. Se você fizer isso com o seu cérebro fica muito melhor. Ele passa a ficar mais ágil. Ele atende, a resposta é assim, num segundo. Você aumenta toda essa percepção que você tem. Muito fácil. Muito legal. Você trabalha com hipnose, né, Miriam? Hoje ela é muito procurada esse método? Aumentou muito. Quando eu quis estudar a mente, eu comecei com um curso de controle mental e eu vi o quê? Quando eu me envolvo em alguma coisa, eu quero entender tudo. Então eu achei assim, faltava alguma coisa no tratamento, faltava alguma coisa para eu tratar uma fobia. O método tradicional de regressão, de tratar uma fobia, eu achava meio falho. Eu queria uma coisa mais fácil, mais rápido de tirar o paciente. Quando o paciente te procura de pânico, ele está tão estressado, se você demorar 2 anos, 6 meses para tirar ele do sufoco, tem gente que se mata, tem gente que não aguenta aquela dor, todo aquele processo, né? E tem gente que simplesmente se entope de remédio. Então eu achei, eu tenho que ter um tratamento para tirar, sem remédio, o paciente desse estado crítico. Depois, se ele quiser tratar mais alguma coisa, tudo bem. Mas o estado crítico e a dor que ele sente, eu tenho que tirar rápido. Aí me falaram da hipnose, e a hipnose eu já conhecia, eu sou autodidata. O meu pai era hipnólogo. Meu pai era dentista e hipnólogo. Então, eu conhecia, assim, de ler os livros e aplicar. Aí eu falei, não, eu vou estudar hipnose a fundo. E eu fui fazer todos os cursos de hipnose. Então, eu tenho todas as formações. Hipnose clássica, ericksoniana, condicionativa. E aí, o que eu descobri? Que ela te põe num estado focado, onde você consegue um resultado com o paciente muito rápido. Porque vai direto, a conversa que você tem, pelo menos a hipnose que eu uso, que é de relaxamento, você tem uma conversa direto com o subconsciente. Então, você pede os condicionamentos e você é atendida muito fácil, de uma maneira muito fácil, sem dor nenhuma. Tanto que eu atendo as pessoas, geralmente, em 10 sessões.
E elas, em 10 sessões, elas conseguem realizar tudo aquilo que elas pediram. Que legal. E sair de um pânico, de uma depressão, em 10 sessões. E você estava falando que a primeira sessão é um conhecimento da pessoa, né? A pessoa vai escrever para você o que ela quer, né? Na primeira sessão, a gente conversa. Eu não escrevo nada e nem a pessoa. Toda vez que eu estou atendendo um paciente, eu não dou atenção para mais nada, a não ser para ele. A minha atenção é única e exclusivamente para ele. Então, eu não anoto nada. Eu converso na primeira sessão, eu explico o método, explico o que é hipnose, que muita gente vem com a ideia de hipnose de palco. Então, eu explico o que é um relaxamento, que para a maioria das pessoas ansiosas, elas falam assim, eu não vou conseguir relaxar. Todo mundo tem medo de relaxar, porque todo mundo acha que não vai conseguir. Então, eu explico, falo desse relaxamento. Eu vi que no começo você falou que está em 55 países esse programa. Sim. Esse meu relaxamento está em mais de 90 países. Então, você pode até falar para o teu público que está fora, que eles podem pegar no YouTube e aprenda a relaxar. É um relaxamento que faz um bem enorme, é de graça. Só escrever no é só Google? É só colocar no Google, Aprenda a Relaxar, é o primeiro que aparece, que é com o meu nome. Depois, inclusive, tem vários vídeos e outros relaxamentos. Mas esse relaxamento é muito bom, é para tirar aquele bolo que a gente tem aqui, o nervosismo do dia a dia. Que hoje em dia, eu falo que as doenças, esses males modernos, ansiedade, depressão, estresse, é acúmulo de situações mal resolvidas. Tem outras coisas, mas a maioria é acúmulo de situações mal resolvidas. Aquilo que você não consegue resolver no dia a dia e vai se acumulando em você. Vai engolindo, né? Vai engolindo e gera uma doença. Você acaba somatizando e aquilo gera uma doença em você. Existe muito preconceito contra a hipnose? Existe. Tem muitos médicos que não aceitam, tem muitos psicólogos que não aceitam, mas eu não me importo muito, tanto que eu sou holística. Então, eu não tenho esse preconceito, apesar que hoje em dia os médicos já trabalham com hipnose. Os dentistas, tem vários dentistas que trabalham com hipnose e o resultado, para quem trabalha, está muito feliz. O resultado é muito rápido. No dentista deve ser sensacional, Você não usa anestesia. Você não usa anestesia, então você tem uma extração de dente, você tem várias coisas sem anestesia. Nossa, não consegui nem imaginar isso. Existe até hospitais de hipnose. Não aqui no Brasil, mas fora, você tem hospitais que só tratam a base de hipnose. Que legal. E através da hipnose você consegue reprogramar uma coisa errada que a pessoa pense sobre Sim. ela, por exemplo? Por exemplo, vamos dizer que você chegue com dor. Eu já tenho vários pacientes que chegaram com dor no consultório. A hora que você põe em hipnose, não existe dor. A pessoa sai sem dor nenhuma. Se você chegar com uma dor de cabeça, você sai sem dor nenhuma. Você vai me colocar naquele papel, a hora que eu vou embora, eu dou uma ficha para a pessoa preencher, mas na casa dela, para nem perder o tempo comigo. Então, ela leva, aí que ela preenche tudo. E quando ela volta, que eu vou estudar a ficha dela para ver a melhor maneira de conduzir, eu pego tudo que ela me pediu, que aí eu vou mudar, que são essas coisas que você fala. Então, por exemplo, você fuma e quer parar de fumar, desde que você queira, porque a gente não faz nada contra a vontade, desde que você queira, mas não está conseguindo porque não tem força de vontade, alguma coisa. A hipnose consegue, mas você tem que querer. Você é muito ansiosa, quer se acalmar, consegue. Tudo, a hipnose é muito boa, o relaxamento de hipnose provoca várias mudanças. Até para você aprender a controlar o seu corpo. Você trouxe uns folders aqui para nós, né? Então, esse eu fiz logo que eu comecei na clínica, que são geralmente as dúvidas que as pessoas têm de hipnose. Que aí a pessoa leva para ela não achar que hipnose é algo assim mágico. Porque tem gente que acha que hipnose é bruxaria, é alguma coisa mágica, e não é nada disso. Não é nada disso. Hipnose é muito antiga. Antigamente só se usava isso. Hipnose, quando você está dirigindo e você não sabe quando você está prestando atenção em tudo, você não sabe como você chegou no lugar? Quando você chega no lugar, você fala assim, tipo como eu cheguei? Isso também. É hipnose. Quando você está lendo um livro e tudo que acontece ao seu lado, você não presta atenção, isso é hipnose. Você está focada naquilo. Hipnose significa se focar naquilo. E aí você consegue tudo. Tem mais um aqui? Isso daqui é o Ipom. Há uns 3 anos atrás,
eu acabei criando o Instituto de Pesquisas e Orientação da Mente, porque eu já fazia isso, mas não era um instituto aberto. Aonde, como eu recebo muitas pessoas com problema de ansiedade, com fobias, e eu queria colocar tudo isso e queria ajudar para que as pessoas começassem a perceber. Porque tem muita gente que tem fobia e não tem a menor ideia, acha que tem mania, e não é. Então, às vezes, essa mania atrapalha muito a vida da pessoa, ela não consegue fazer nada. Quais tipos de fobia que você mais encontra? Fobia, ou então quem tem um toque. Quantas pessoas você conhece que tem toque e acha assim, não, eu não tenho toque nenhum. Ela lava a mão 500 vezes, ela não consegue fazer outras coisas, porque ela é impedida, vamos dizer, porque ela acha que vai acontecer alguma coisa, mas ela acha que aquilo é uma mania. Aí, quando eu comecei o Instituto, eu dou dicas. Eu dou dicas no YouTube, eu mando por e-mail, a gente faz pesquisas com escolas. Até gostaria de fazer pesquisa com o teu público, a gente pode desenvolver uma pesquisa do tema que você quiser. Porque eu acho assim, eu quero que todo mundo passe a conhecer a sua mente. Quando você passa a conhecer a sua mente, você controla o seu corpo e o que é melhor, você passa a saber quem você é. Ninguém melhor do que você para saber quem você é. E às vezes você não sabe. Nem você se conhece. Nem se conhece, não é verdade? Tem outro aqui, curso de controle mental. Esse é o curso de controle mental, que eu acho que é o essencial. É ou você domina a sua mente, ou muitas vezes o teu pensamento negativo é que domina. E aí você não vai para frente. Você vive no passado, você traz as coisas ruins para o presente, você se acha negativa, e aí você não vai para canto nenhum. Bom, nosso tempo está quase acabando. Eu queria encerrar com uma dica sua, uma frase, né? Dando uma dica para quem está em casa, a respeito de tudo que a gente falou, a respeito de aprendizagem, de controle mental, relaxamento. Eu acho que eu até deixei aqui com você aquelas frases, eu não deixei... Não está aqui. Mas tem aquela frase, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Essa frase... Realmente, se você pegar, faz um teste, uma semana, fale várias vezes, você melhora, você começa a acreditar em você e a tua vida melhora. Quando você melhora, tudo ao seu redor melhora. Então você começa a perceber que, nossa, tudo está mudando. Tudo está mudando porque você está mudando, você já está com um olhar mais positivo. Então tudo muda. E o contrário também? Exatamente, acontece? Quando você está negativo, você atrai tudo de negativo para o teu lado, então é aquela pessoa que está sempre mal-humorada, porque ela acha que tudo de ruim acontece com ela, mas a única culpada é ela mesma, é ela que chama isso para ela, não é o vizinho que pôs um mal olhado, não é ninguém, é ela que traz essas coisas ruins para ela. E muitas vezes quem está passando por uma situação ruim não se dá conta disso, né? Não se dá conta. Ela acha assim que tem alguma coisa, sabe? Que estão fazendo alguma injustiça com ela, porque tudo de ruim só acontece com ela. Não é isso. Mude a sua maneira de pensar. Você mudando a sua maneira de pensar, você muda tudo à sua volta. E para quem está em casa, mais uma vez, que está numa situação assim, negativa, tudo está acontecendo de errado com ela, porque a gente vê que quando a pessoa está negativa, acontecem realmente várias coisas ruins. Uma dica é assim, se você começa a pensar muito nas coisas negativas, você atrai. Então, para cada pensamento negativo, pense em 2 coisas positivas referente àquele assunto. Então, ela vai prestar um exame, ela vai prestar um concurso, ela já acha que ela vai chegar lá e ela não vai conseguir. Não, dessa vez eu vou conseguir, eu vou me manter mais calma, eu quero que ela tenha uma atitude melhor, positiva, referente àquele assunto. Então, falou uma coisa negativa, fale 2 positivas, que você vai mudando em pouco tempo. Muito legal, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, é sempre um prazer. Sempre um prazer, volte quando quiser e vamos falar sobre outros assuntos, claro, outros vamos livros. Sim, vamos sim, tá? Com certeza. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua presença. E a gente vai encerrando por aqui. Você que está em casa, não esqueça, entre na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Análise Direta. Lá você pode curtir a nossa página, assistir outras edições do programa e também sugerir entrevistados. Tchau, gente, um beijo, até a próxima.